Muito bem, boa tarde pessoal, um abraço a todos, dando início então às avaliações do mercado neste dia 6 de janeiro de 2016, quarta-feira. Aê, áudio rolando, tudo tranquilo, posso começar aqui o meu comentário. Chama atenção que eu fui obrigado a tirar a minha webcam, ela estava consumindo muita memória no meu computador. Então vou ter que fazer um upgrade aqui da estação a princípio. Então, nos próximos dias aí eu estarei somente com o gráfico, né? Vocês não poderão ver a minha pessoa. Ok? Então vocês podem perceber que a qualidade está bem melhor da transmissão, né? Isso é por conta da não utilização da webcam. Em breve isso será solucionado. Legal. Antes de eu falar do Ibov, eu quero começar falando do papel que se enquadrou no modelo que a gente opera de rompimento. E esse papel é a Bradespar, BRAP 4. Já era uma venda foi feita em 4,41. O stop dessa posição fica acima do gap, 476, né? O fechamento, mentira, 478, acima do fechamento de ontem. Se o mercado fechar esse gap é porque isso aqui não é um gap de fuga. Se perder a mínima, o gap de fuga é confirmado. E o alvo de realização parcial acaba ficando setado em 404. Esse é o planejamento do trade na ponta vendedora de Bradespar, que hoje perdeu o suporte. E agora, se a gente afasta esse gráfico, não conseguimos nem visualizar o próximo suporte no gráfico não ajustado, né? No gráfico ajustado, aí sim a gente tem um suporte lá em 13,90, né, que seria a mínima de 2004. E o próximo, inclusive suporte simétrico, em 1,60. Óbvio, essa é a leitura de prazo maior. Bradespar, então, venda executada perfeitamente enquadrado no modelo de rompimento setup 1. Em relação às posições que temos em aberto, HGTX é uma outra venda, né? O stop está no ponto de entrada, vamos atualizar essa posição amanhã, trazendo o stop para a máxima de hoje. Itaúsa é outra venda que incomoda, hoje o mercado inclusive tocou aqui a zona de resistência dada pelo fundo anterior, dada pelo gap, mas não foi em busca da RP por hora. E a Ambev do FR2, amanhã atualizaremos o alvo para a máxima de ontem. Amanhã, a massa dos dois últimos pregões está localizada em 17,52. Tá? Então essas são as posições aí que a gente tem em aberto. Legal. O Ibov em queda, hoje tocou a faixa, perdeu, melhor dizendo, né, a faixa dos 42 mil pontos. A gente tem aqui uma white single bar, né, ou perdida. O mercado perdeu a mínima de ontem, que era uma barra pequena dentro da barra grande, após a barra grande. Eu vejo o Ibovespa indo em busca da linha de referência aqui desse canal de baixo de prazo maior. Foi o cenário que eu desenhei no Visão desse mês. E é para lá que o Ibov está indo, né? Não tem suporte próximo ou antes deste patamar, ok? Em termos de preço, 36 mil pontos é o fundo de 2009. Tá? Então vamos ver o que o mercado faz. Por hora, a expectativa é de continuidade do movimento, sequência na tendência de baixa vigente. O mercado não está nem sobrevendido, né? Parece estar sobrevendido, mas em relação à volatilidade tem espaço para vir e para vir muito mais. No intraday, tivemos hoje o índice futuro nos dando um olé. O mercado abriu em gap de baixa, formou aqui o primeiro movimento, acionou o primeiro movimento. O mercado não foi em busca da RP, stop foi acionado mais tarde. Então no índice, hoje foi dia de loss, óbvio, dentro do modelo de primeiro movimento. Existem infinitos outros modelos a serem trabalhados. Daí depende de cada um trabalhar ou não o modelo apropriado, né? Quem determina isso é o perfil de cada pessoa. O dólar trabalhou em leve alta, né? No diário, respeitando o topo anterior e a linha de referência do canal de alta que aí está setado. Resistência em 4.100 pontos.
O rompimento dessa resistência abre espaço para o dólar ir em busca da máxima do ano passado em 4.427. A tendência no gráfico diário por zigue-zagues é indefinida, mas o posicionamento das médias deixa tudo mais claro, né? As médias subindo traduzem viés positivo. Muito bem. O dólar WDOG16. No intraday, o mercado abriu em gap de alta, perdeu a mínima do primeiro candle, sinalizou que fecharia o gap. A gente comentou inclusive esse cenário no bate-papo de abertura, o gap foi fechado, né? Não tivemos nenhum perfeito enquadramento hoje no dólar. O juro futuro em queda também. Aqui no juro a gente já tem zigue-zagues descendentes, a média móvel de 21 está virada para baixo, então no diário a gente tem uma tendência de baixa, de curto prazo. Ok? Commodities, o milho CCMH16 segue em alta, mercado superando a máxima do último pregão. Quem opera por média móvel de 9, a orientação é continuar comprado, embora foi difícil pegar essa posição aqui, porque no momento que a média virou para cima, nesse contrato, ele não era o mais líquido, né? O mais líquido era o F16. Tá? A última vez que a média virou para cima no F16 foi no dia 30 de dezembro, quando a maior parte das pessoas estavam de férias, né? Não estava aproveitando ou olhando o mercado. O boi, BGIF 16, em queda. Quem trabalhou posições pela média móvel de 9, iniciada no dia 16 do 12, hoje cai fora. Média de 9 vira para baixo. Tá? Então, aqui deu para extrair alguma coisa em torno aí de R$ 1,60. R$ 1,60 no dólar, para quem não sabe, 1,60, 1,60 vezes 330 equivale a R$ 520 por contrato. R$ 500 por contrato. Esses são os movimentos dos principais mercados futuros e índices. A gente agora pode avaliar os destaques do dia. Banco do Brasil em alta, respeitando o suporte dado pela mínima do ano passado. Ali o mercado se segura depois de uma boa queda. Se a gente avalia a distância do preço em relação à volatilidade, ainda tem espaço para vir mais, não há um estado de sobrevenda grande. O alvo da cunha que foi acionada no meio do mês passado também não foi cumprido. Apesar do mercado estar em uma zona de suporte, não vejo esse como um sinal seguro ou tranquilo para uma compra de retorno à média. Até porque o candle de hoje também não está fora da banda, né? BBSC3, anteontem perdeu o suporte. Ontem fechou acima da máxima do candle que perdeu o suporte, consolidou falso rompimento. Hoje confirmou o candle de ontem. Isso aqui pode ser um sinal de entrada para quem gosta desse tipo de operação, né? Trabalhar na hipótese do falso rompimento. Tá? Acionou então o candle de ontem. Um papel que eu estava rodando aqui, que eu percebi um fortíssimo movimento, Banco Pan-Americano. Um papel que essa semana aí disparou quase 25%. Olha o movimento que esse papel está fazendo. No semanal, é um pivô de alta. E olhem que interessante a simetria desse ativo. A simetria é bem altista. Então, para quem está procurando um tipo de papel, esse tipo de papel, né, que tem um grande payoff, então colocar um stop lá abaixo do último fundo, arrisca 55 centavos para buscar R$ 5,50. Uau, é um belo payoff, né? Eu gosto desse tipo de ativo. Eu vou estudar uma posição sexta-feira, mas tem que ignorar, tem que trabalhar com uma posição bem pequenininha, né? Porque o risco percentual é elevado. Tá? Embora graficamente a sinalização seja de continuidade do movimento, pelo menos no semanal por hora. A Bradespar a gente já falou, perdendo suporte com gap. A BRAP3, né, as ações ordinárias, na minha visão, estão mais bonitas até. Só que a liquidez está concentrada na BRAP4, que a congestão é mais lateral, mais comportada. Banrisul vai perdendo uma zona de suporte. Eu não encontrei aluguel para esse ativo, senão daria para estudar uma venda também. Embora o candle acabou ficando feio agora no fim do pregão. Mas o sinal macro é de continuidade do movimento de queda, alvo e suporte de prazo maior em R$ 4,00. O papel está 5,25 agora. STC3, o papel que a gente comentou ontem, que perdia uma zona de suporte, mas não tinha aluguel, né? E que bom que não tinha aluguel. Hoje o mercado disparou, dando bom calor em quem teria feito venda no sinal de ontem, né? O sinal não foi invalidado porque a máxima do candle de ontem não foi superada, mas o candle de hoje começa a deixar bem desconfortável quem apostou naquela situação, embora novamente não tinha aluguel para apostar na queda.
O setor de siderurgia novamente apanhou. Gerdau, ontem já tinha perdido a mínima do ano passado, hoje deu sequência ao movimento. Aqui no caso de Gerdau, se a gente afasta o gráfico dela, a gente pode perceber um suporte dado pela mínima de 99 aqui em 3,60 e depois em 2,60 com a mínima de 95. Uau! Esse aqui é um gráfico não ajustado, tá? O gráfico ajustado, ixi, aí tem espaço para cair muito mais. A gente pode até traçar uma retração de Fibo, perceber que a retração de 50% ainda está bem distante do preço, né, atual. Quem está sendo testado agora para ser mais objetivo é a retração de 382, logo ali em 3,70. Tá? No curtíssimo prazo, veja o seguinte, a gente tem o papel entrando aqui dentro da zona de sobrevenda em relação à vol. Amanhã, se tivermos um candle fora da banda, branco, a gente pode estudar um trade de retorno a médio. Tá? Uzi Minas, novamente, apanhou. Tá? Caiu 9% de novo, virou praxe, né? Os Minas caiu mais de 5%. Não tem suporte próximo, né? O papel está no vácuo, suporte só lá em 80 centavos. Okay. CSN das siderúrgicas foi a que menos caiu, embora tenha espaço aberto para continuar em queda. Aquela cunha que a gente desenhou, o alvo está bem distante, está lá em 2,44. Seguindo com os destaques, Guar 3 era um papel que está deixando um candlezinho branco, com a maior parte do seu corpo fora da banda, mas não todo, né? Com uma boa distância da média em relação à vol, muito próxima de uma linha de referência aqui de um canal de baixa duplicado. Pode ser um papel amanhã para se buscar um trade de retorno a médio. Apesar de ser um nome desconhecido, é um papel que tem liquidez. Tá? Na média, a liquidez iniciativa. JBSS, o papel que a gente comentou ontem, né? Que estava perdendo suporte, perdia um triângulo simétrico, não tinha aluguel, mas se tivesse, incomodava o fato dessa linha de tendência de alta, de longo prazo, o papel não quis nem saber da linha de tendência de alta, né? Perdeu e perdeu com tudo, certo? Perdeu e perdeu com força. Tá? No curtíssimo prazo, o papel está sobrevendido, tá? Embora é importante saber do seguinte, né? Quando a gente tem um papel sobrevendido, mas há pouco o mercado abriu as bandas, esse não costuma ser um cenário apropriado para se buscar trade de retorno à média. Tá? Quando o mercado passa por um afunilamento de bandas, né, é bem provável, e há a quebra da banda inferior ou superior, mais provável é que o mercado siga naquela direção em que a banda quebrou. Nesse caso aqui a banda está quebrando para baixo. Tá? Então é provável continuidade desse movimento aqui. Por um prazo maior, é claro. Se a gente for fazer a leitura da próxima LTA como alvo, olha como está longe, né? Está aqui. Tem muito espaço para cair. OFSA, ouro fino, um papel que também não é muito conhecido, mas que tem liquidez, na média aí 1,5 milhão. Tá? Hoje disparou, subiu mais de 5%, renovou a máxima histórica. Tem que estudar um pouquinho mais sobre esse papel. Tá? É um sinal de continuidade do movimento de alta para um prazo maior, porque rompe o topo histórico, é natural aqui essa linha de referência que incomode. Então alguma congestão estreita, próxima à máxima dessa barra grande aqui, pode interessar se ela viesse rompido para cima. Né? Se isso acontecer, vai ser uma bandeira. Aí é o cenário perfeito para se trabalhar, para quem gosta, é claro, de trabalhar rompimento. Marco Polo, aproveito aqui e já respondo a questão da Inês, que era sobre Marco Polo. Hoje supera a máxima, né, dentro de uma tendência de baixa, o que não favorece então a operação de compra. O papel não está sobrevendido, não está fora da banda, então apesar de superar a máxima, não vejo muito o que fazer. Tá? Prefiro ficar de fora como trader em cima de Marco Polo. Tá? Se tivesse que favorecer algum trade, seria na venda, mas para vender, prefiro vender perda de suporte ou teste de suporte. Melhor, perda de suporte ou teste de resistência. No momento nenhum nem outro acontece. Rapt 4,
vai deixando um candlezinho de compra, né, fora da banda. Esse candle ficou bonito, não ia chamar atenção para esse candle, ia chamar para o movimento em si, que era abrupto de queda quando eu passei por esse papel, mas o papel virou. Até tá interessante para um cenário de retorno à média, né? Estaria melhor se o candle fosse branco e tivéssemos um pouquinho mais de volume. Então nessa conjuntura, o ideal seria esperar a máxima de hoje. Tá? Só um pouquinho. Muito bem. Seguindo, rumo 3. Ontem tinha perdido o suporte, abriu espaço para buscar o próximo, que era a mínima do ano passado, em 5,60 aproximadamente. Hoje o mercado perde também a mínima do ano passado. Tá? A gente pode afastar esse gráfico e perceber que é a perda do fundo histórico. É verdade que é o toque aqui de uma linha de referência de um canal de baixo, na verdade não o toque, né? Mas o mercado está perdendo essa faixa de preço. Então nesse cenário a gente pode pegar todo esse canal aqui e duplicar ele para baixo e assim esperar a nova rota de movimentação nessa zona aqui. Dos papéis mais líquidos, comento rapidamente a Petro. Tá? Petro 4 aí vai perdendo uma zona de suporte, é verdade. Tá? Tanto o suporte mais curto quanto o suporte de prazo maior, mas perdeu muito rente. É muito em cima aqui do suporte. A gente gosta quando tem um afastamento um pouquinho maior. Tá? O Marvel, inclusive, questionou se não era uma venda. Eu entendo a postura de fazer uma venda aqui, Marvel. Só não está perfeitamente enquadrado dentro da nossa abordagem, mas é uma venda. Tá aí o gap de fuga. Quem sabe a melhor postura aqui seria esperar a violação da mínima de hoje amanhã. Tá? Eu vou estudar essa abordagem, inclusive, para mim. Deixa eu só abrir de novo aqui meu chat, que ele deu o pau completo. A Vale do Rio Doce, assim como o BRAP, né, em queda fortíssima, queda de 7,5%. Tá? A Vale que vai testando aí a mínima do ano passado, ok? Mas é só uma mínima. Tá? Se a gente olhar por fechamento, o mercado já perdeu esse patamar. Vai perdendo esse patamar e sugere a continuidade do movimento de queda. Legal? Feito isso, eu posso iniciar a interação com o pessoal, mas não sem antes anunciar para vocês um evento que a gente está organizando. Aqui, ó. Deixa eu tirar o áudio aqui. Então, olha só, pessoal. Agora no dia 14 de janeiro, ou seja, na quinta-feira que vem, tá? Nós vamos fazer um evento presencial em Porto Alegre. Eu e o Stormer. Onde a gente vai falar do cenário para esse ano e apresentar algumas alternativas frente a esse período tão desafiador que está nascendo agora. Tá? Quem não é de Porto Alegre, existe a possibilidade de acompanhar via internet, tá? Mas os amigos que são aqui da região metropolitana ou têm disposição de vir até a capital gaúcha serão muito bem-vindos e muito bem recebidos aqui pela nossa equipe. Esse evento será então no dia 14, às 20 horas. É um evento gratuito, ok? Aqui na sede da LS, okay? No auditório localizado no edifício FK, na rua Antônio Carlos Berta 475. Para isso, você precisa, né, cadastrar o seu nome. Então, colocar aqui o meu nome, Fábio Figueiredo. Cadastre o seu e-mail, vlad@gmail.com. Coloque o seu telefone, blá 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 blá. Como que você vai acompanhar o evento? Se prefere presencialmente ou online? É importante que você, se for presencial, que deixe claro, né? Porque a gente vai criar uma lista e tudo mais para deixar tudo bonitinho. Se você opera por alguma corretora, ok,
vai somar aqui para provar que você não é um robô e reserva o seu lugar. Aqui eu esqueci de preencher alguma coisa. Pronto, aquilo ali não é meu telefone, mas só para passar o cadastro, certo? Tem um videozinho aqui que eu fiz convidando o pessoal, deixando tudo bem claro. Vocês podem assistir. O link para inscrição, quem vai acompanhar, quem acompanha ao vivo, pode clicar no chat, né? E quem acompanha a gravação, o link vai estar na descrição desse vídeo. Legal. Então, feito esse anúncio aí, a gente pode iniciar as conversas. O Mário coloca o seguinte: Vlad, com a mudança de horário da bolsa não há mais aftermarket? Não, Mário, não há aftermarket. Tá, agora o pregão vai até às 18 horas. Inclusive eu vou deixar o link aqui da Bovespa para ti. Tá? Aí você salva nos seus favoritos para não ficar com mais nenhuma dúvida. Tá? Marco Polo da Inês a gente já respondeu. Vou responder aqui a questão do Apocalipse sobre Braskem. BRKM5. O papel teve uma boa alta, sim, é verdade. Esse candle é um engolfo de alta, então quem trabalha exclusivamente por padrões de candle amanhã vai estar tomando esse papel na ponta compradora se houver a superação da máxima de hoje, posicionar o stop abaixo da mínima e vai escolher um objetivo, projetar o risco para cima, utilizar um parâmetro da volatilidade, não vai utilizar alvo, vai utilizar a média móvel de 9. Qual que é o correto? Não tem correto, vai utilizar o estilo de condução que melhor lhe agradar. Né? A expectativa é positiva. A resistência fica no topo anterior e é importante chamar a atenção de que a tendência é de alta, as médias sobem, a expectativa é de continuidade do movimento. Eu acho que sempre que a gente fala de Braskem, pessoal... Deixa eu só tirar aqui. Ó, pessoal, tudo bem? Eu acho assim, importante sempre que a gente falar de Braskem, a gente tem uma nítida correlação com o petróleo. Como a Braskem utiliza como matéria-prima o petróleo, e o petróleo se encontra numa violentíssima tendência de baixa. Ontem mesmo ele bateu na mínima dos últimos 11 anos, o Brent. Tá? Então a gente tem um cenário muito favorável para a própria empresa como um todo. E isso que está produzindo essa violenta pressão compradora na Braskem no atual momento. A tendência, pelo que a própria Arábia Saudita e pelo que o próprio Irã estão comentando, é de que eles vão segurar o preço do petróleo lá embaixo, e de que para eles o petróleo pode cair até $5, que eles estão bem. Para a gente ter uma ideia, no momento está em torno de 35. Então o que a gente está vendo lá fora, literalmente, é uma guerra do petróleo. É uma guerra em que a Arábia Saudita e o Irã estão em guerra com a Rússia e com os Estados Unidos, numa literal e absoluta queda de braço. Né? Quem vai ter a coragem de segurar a situação atual e de aguentar as pontas é que é a pergunta principal. O fato é que o petróleo está em tendência de baixa, a superprodução de petróleo feita pela Arábia Saudita e pelo Irã está empurrando o petróleo para baixo e isso empurra a Braskem para cima. Lembre-se, o pré-sal para a Petrobras só seria viável se o barril do petróleo estivesse acima de $75. Nós estamos com ele agora em $35. Então lembre-se que isto não é nem um pouquinho favorável para a nossa Petrobras. Então tá aí, Storm acabou de dar a palavra em relação a Braskem e ao petróleo. Seguindo. CISA pede avaliação de CER3. Cereduca. Bom, CER3, papel que está tocando a mínima do ano, é mínima histórica. Mínima do ano passado, que também é mínima histórica. Uma figura que lembra aí um triângulo descendente, candle que vem a fechar abaixo desse patamar, venda. É um sinal vendedor. O objetivo, podemos projetar a partir da amplitude desse triângulo projetada para baixo. Logo, alvo em 6,30. Tem aluguel? A princípio não tem aluguel. Deixa eu ver aqui no XP Pro se existe alguma coisa. CER3.
Tem aluguel sim. É bom checar antes, mas aqui diz que tem aluguel. Diz que tem alguma coisa. Tá? Então eu vejo venda, se fechar abaixo do suporte. Seguindo dentro da tendência de baixo. O Gonça pede avaliação de dois ativos aqui, né? De Ambev e CVCB3. Então Ambev, papel que tocou uma zona de suporte ontem, melhor, anteontem. Ontem deixou um candle branco, que hoje não foi acionado. Em cima desse suporte, qualquer aspiração de máxima seria argumento de compra. Isso dentro da teoria da análise técnica clássica. E também ignorando a tendência, né? Tendência de baixa. Então, apesar do mercado tocar uma zona de suporte, o fato de estar em tendência de baixa dificulta compras. Há uma compra aberta, sim, é verdade, dentro do FR2, mas o alvo do FR2 já está setado acima da máxima de ontem. Olha que interessante, o FR2 vai ter saída amanhã se houver superação da máxima do candle branco. Muitos traders vão comprar aqui nesse ponto, porque é a superação da máxima de um candle que toca uma zona de suporte. Então, só para vocês verem como não tem certo e não tem errado dentro do mercado. Qualquer sinal pode ser um sinal de compra para um tipo de estratégia e um sinal oposto para uma estratégia, para uma outra estratégia. Tá? Então, tecnicamente, expressão da máxima do candle branco aciona o padrão de reversão de candles aqui, que lembram um Arami, né? E pelo FR2 seria a saída, seria o ponto de vender a posição. Tá? Eu, particularmente, prefiro não fazer nada em Ambev. Né? Eu prefiro respeitar a tendência, como eu não tenho situação de sobrevenda muito grande, prefiro não comprar. E também não está enquadrado no modelo que a gente opera de retorno à média. CVCB3, assim como Ambev, também tendência de baixa. A diferença é que a CVCB3 hoje perdeu um suporte, né? Fechou abaixo do fundo anterior, já dentro do que era uma tendência de baixa por zigue-zagues e também levando em consideração as médias, todas aí apontando para baixo, ó, 21 para baixo, 50 para baixo, 200 para baixo. Então, venda. Problema dessa venda, se a gente afasta um pouquinho esse gráfico, a gente percebe que logo abaixo nós temos um mega suporte, né? Que é a mínima histórica, é a mínima do ano de 2014. Então, isso dificulta. Tá? Outro ponto que dificulta uma venda aqui é o fato de isso aqui ser um candle de reversão. Bom, se esse é um candle de reversão e nós estamos em cima de um suporte de longo prazo, nós não teríamos aí uma compra. Bom, para eu pensar uma compra nesse ponto, o ideal seria afastar o time frame, colocar um gráfico semanal, né, já que é um suporte de longo prazo. Então, se essa semana ou semana que vem nós tivermos aqui um candle branco, aí sim eu pensaria em algum tipo de compra em cima desse suporte de longo prazo. Como swing trader, eu prefiro não fazer nada. Porque como swing trader, o sinal é de continuidade do movimento, porém, em cima do suportão que eu já mencionei. Ciel 3 pode estar revertendo a partir de 2 dias de alta seguida. Bom, a Ciel 3 foi um dos papéis, né, que tinha perdido o suporte na segunda e confirmou essa perda de suporte como falso rompimento. Né? Ontem ela tinha perdido o suporte, melhor, segunda-feira perdeu o suporte, ontem fechou acima da máxima do candle que rompeu, hoje superou a máxima do candle que fechou acima da máxima do candle que fechou abaixo do suporte. Então é consolidado o falso rompimento. Problema, não é reversão de tendência ainda, né? Reversão de tendência eu preciso de um zigue-zague ascendente, eu preciso de um pivô de alta. Tá? Esse é o padrão que reverte a tendência. Então preciso de um zigue-zague ascendente. Tá? Mas já é um sinal positivo. Tá? O fato do mercado ter perdido o suporte, ter confirmado como falso rompimento, coloca contra a parede todo mundo que está vendido. Se já não estopou, já devia ter estopado quem vendeu, né? Claro. Muito bem. O Jorge pede a avaliação de VLID e PSSA3. Então, VLID, outro papel que está em tendência de baixa, testando uma zona de suporte abaixo aí dos 39,60, é venda. Tá? Abaixo desse patamar, o mercado não tem suporte, né? Somente R$ 34,00, que é a mínima lá do segundo semestre do ano passado. E vejam que a VLID está perdendo uma linha de tendência de alta de longo prazo, que é essa linha amarela aqui, né? Que conectou fundo de 2009, 2011, 2014. Tá? O fato do mercado ter perdido esse ponto
deixa bem desconfortável aí qualquer tipo de posição de prazo maior. Significa que o mercado deve cair mais. Essa contagem de ondas que a gente tinha aqui, a gente pode até atualizar ela. Agora parece ter ficado mais claro aqui um outro movimento, né? Aparentemente. Agora ficou mais claro, né? O mercado teria feito aqui onda 1, 2, tudo isso aqui seria uma onda 3. E agora a gente entraria dentro de uma onda 4, de prazo maior. Tá? Uma onda 4 de prazo maior. Então não vejo muito o que fazer exatamente agora na Velid. Não gostaria de estar comprado nesse papel. Tá? Pelo menos não como trader. A gente que quem é investidor, sócio da empresa, aí tem que avaliar outras coisas, né? Tem que avaliar o nível de governança corporativa, se a empresa está gerando lucro, se não está. Aí os tópicos a serem respondidos são outros. Muito bem. Faltou responder PSSA, quase que eu esqueço, né? Então tá aí, PSSA 3, mais um papel em tendência de baixa, zigue-zagues descendentes, todas as médias apontando para baixo. Tá? Venda, não vejo venda no momento, prefiro esperar o mercado congestionar, ficar de lado e perder 28,20. Se perder 28,20, o próximo suporte fica em 26,20. Então teria R$2 aí de espaço para cair, é onde passa uma LTA de longo prazo. Tá? Vejo o mercado indo em busca desse patamar aqui, Jorge. Tá? Para eu apostar na busca desse ponto, prefiro aguardar um movimento lateral e posterior rompimento para baixo. Esse foi o comentário de fechamento, então, do dia 6 de janeiro de 2006. Eu me despeço, deixo um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Quem quer acompanhar mais nossos vídeos de perto, só assinar o nosso canal do YouTube. E se gostou, dá um like para que a gente continue motivado a produzir conteúdo para vocês. Um abraço a todos e até mais.